Olá, Lilian, boa noite.
Daniela, Juliana, agora são 8h06. O que vocês acham da gente já ir? Eu posso ir apresentando um pouquinho a Sociedade de Engenharia e enquanto o pessoal vai entrando, pode ser? Pode ser sim. Então tá. Bom, pessoal, boa noite. O meu nome é Luana Weinberger, sou presidente da Sociedade de Engenharia e Arquitetura de Alegrete. A Sociedade de Engenharia e Arquitetura de Alegrete, ela esse ano de 2020 completou 44 anos. E como uma maneira de comemorar, a nossa diretoria, ela é composta por mim, a professora Adriana Ginder Salbego, nossa vice-presidente, o nosso secretário, engenheiro civil Marcelo Ramos Neto, e o nosso tesoureiro, o engenheiro civil Rodolfo Ramos Pinho. Nós nos reunimos e decidimos, então, criar a primeira semana de Engenharia e Arquitetura de Alegrete, com temas pertinentes às áreas tanto da engenharia quanto da arquitetura. Tá? Nós assumimos a nossa diretoria em janeiro para o biênio. Então, desde janeiro, a gente já está tomando algumas ações, criamos alguns convênios de vantagem para os novos engenheiros associados e para os que já eram associados. Agora a Daniela acho que quer se apresentar, pode ser? Bom, então eu sou a Daniela Paduim, sou engenheira civil e trabalho na RIT Empreendimentos. Fiz faculdade aqui em Alegrete, me formei aqui e quando eu concluí a faculdade comecei o mestrado também na Unipampa e aí em seguida comecei a trabalhar na RIT. Então, são quase 5 anos trabalhando aqui na construtora. Bom, boa noite, eu sou a Juliana, eu sou arquiteta urbanista, sou colega da Dani aqui na RIT e me formei em Brasília, na UNB. Acho que eu comecei a trabalhar aqui uns 3, 4 anos depois de me formar e já estou indo para o meu 4º ano aqui na RIT. Então, obrigada a todos por participarem da reunião e obrigada pela oportunidade de a gente estar participando aqui e compartilhando um pouco a nossa realidade, né? A gente agradece primeiramente o convite, né, Luana, que é uma honra aí estar podendo participar, então, dessa primeira semana de engenharia e arquitetura que vocês estão promovendo, né? Que com certeza, como tu comentou, está trazendo temas bem pertinentes, né? E que com certeza muito válido aí para todo mundo. Exatamente. Inclusive, a gente está, essa semana, assim, muito feliz com todos os participantes. Inclusive, falar também que os eventos estão sendo gravados. E a Sociedade de Engenharia, ela tem perfil tanto no Facebook, no Instagram e no nosso site. Então, assim que terminar a semana de engenharia, todas as palestras elas vão estar lá disponíveis no nosso site. Agora são 8h10, Dani, tu quer ir começando? Quer esperar mais Acho um que dá para a gente pouquinho? começar. A gente está por ti aí, se quer esperar um pouquinho mais, quer começar, estamos por ti. Adriana, o que tu acha, Adriana? Não sei se a Adriana está escutando. Boa noite a todos. Estou escutando, sim. Sejam bem-vindas as palestrantes, né? Engenheira Daniela Padoim, arquiteta Juliana Marquesan. É um prazer a gente estar recebendo vocês aí para falar da experiência de vocês no dia a dia aí. Eu acho que já dá para iniciar. A gente pode ir conversando, sim. Tá bem, então. Tá? Tirar o volume. Deixa eu só colocar aqui, então, Não tá aparecendo, não. Coloca naquele...
Que acho que você quer compartilhar só o aplicativo, só o programa. Mas é aqui. Ele coloca no modo apresentação. Deu aí, Luana? Sim, aí agora tu tem que abrir o PowerPoint. Tá aberto. Deu? Não, já não tá aparecendo. Deixa eu interromper e colocar de novo. Mas é aqui. Só tá aparecendo para compartilhar, não tá aparecendo para parte. Tenta colocar a tela inteira, então, e abrir o... Daí coloca o outro programa na tela. Não, Luana? Abriu, agora deu, abriu. Deu? Uhum, perfeito. Certinho? Perfeito, tá ótimo. Sim. Tá. Então, bom, a gente já se apresentou, né? E, na verdade, a gente vai fazer mais uma conversa do que, propriamente dito, uma palestra, né? Mas, quando quiserem nos interromper, quiserem fazer algum comentário, sintam-se bem à vontade, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho do papel da engenharia civil no pós-pandemia, as oportunidades e os desafios. E, na verdade, a gente vai comentar um pouco mais sobre, claro, sobre o pós-pandemia, mas também toda a repercussão que teve e todas as modificações e literalmente as oportunidades, os desafios que a gente conseguiu ver durante a pandemia, né? Tudo que foi tendo que ser alterado, tendo que ser modificado em função da pandemia. Então, lá no final do ano passado, diversos segmentos da construção civil, e não só da construção civil, mas a economia como um todo, ela apontava que o ano de 2020 ele seria muito animador, de forma econômica, né? E isso foi analisado por foi verificado por diversos setores. Só que já no primeiro semestre de 2020, o mundo todo foi surpreendido com algo inesperado, né? Algo dito como até inédito, que foi então essa pandemia por Covid-19. Pegou todo mundo de surpresa e completamente despreparado para uma situação dessa. E todo esse cenário, ele começou a nos causar muitas incertezas, né? E com isso, diversos setores, eles acabaram tendo que buscar soluções diferentes. Então, seja a parte de construção civil, a parte alimentícia, ramo de comércio como um todo, né? E tudo começou já desde aquele fechamento, que para nós até foi um pouco mais tardio, né? Mas com todo aquele fechamento de 15 dias, aquelas paradas, enfim, onde ninguém sabia nem como se organizar, como reagir com todo esse cenário. E aí a gente começou a ter esses desafios que foram impostos por essa disseminação do vírus que aconteceu de forma muito rápida e inesperada. Inclusive, no começo lá, realmente a gente ficou 15 dias em casa, ninguém saiu, porque realmente a gente não sabia se ia todo mundo para a rua, se ia continuar o negócio, o que ia acontecer, né? Depois a gente foi se adaptando, né? Exatamente. Bom, então aqui com a gente, né, na construção civil, não foi diferente desses outros setores que a Dani falou agora. Toda a parte de logística, ela teve que ser reavaliada. Principalmente na questão dos prazos, da chegada dos insumos que a gente usa na obra, quanto pela organização das pessoas e dos serviços que a gente precisa, né? Em função disso, teve uma valorização da importância, né? Uma evidenciação da importância da eficiência de gestão de obras.
no nosso caso aqui, com o uso de sistemas e ferramentas integrados com o BIM, que permitem o melhor controle do material e do custo financeiro das obras, né? Porque eu acho que todo mundo teve se obrigou a ter um tempo a mais de pensar, de planejar, de conseguir organizar, né? Todos os setores da construção civil. Então, alguns temas que estavam sendo esquecidos, por exemplo, a gestão de obras na correria do dia a dia, acabaram sendo retomados. Por exemplo, no nosso caso, a gente começou a buscar por esses sistemas, né? Como a construtora ela é nova, tem 6 anos no mercado, então a gente ainda está se organizando, né? E a parte de gestão de obras ela estava um pouco esquecida. Então, com toda essa parada, a gente conseguiu ter um pouco mais de tempo e a necessidade também de ter essa gestão, né? Esse controle. Então, a gente começou a utilizar, por exemplo, o Cienge, que a gente conseguiu fazer uma organização na parte de compras, né? Conseguiu organizar tanto a parte de compras quanto a parte financeira, porque ele faz essa ligação, né? Essa relação. E alguns registros, algumas organizações que eram feitas fora do escritório passaram a ser feitas somente aqui dentro, né? Para que o controle fosse mais rigoroso. Bom, além dessa questão logística, também teve toda a forma de interação dentro da equipe do escritório e também na obra, né? Aqui no escritório, por exemplo, a gente está realizando muito mais reunião virtual, porque tem algumas partes responsáveis em Minas, algumas partes responsáveis em Santa Catarina. Então, é uma coisa que a gente não fazia, que muitas vezes se dispunha até a viajar para encontrar, para conversar e tudo mais. A gente viu que dá para fazer por reunião virtual, como essa que a gente está fazendo agora, né? E o que também favorece, de certa forma, a nossa qualidade de vida, né? Já que a gente perdia um tempo pegando estradas, arriscando. E agora a gente pode ficar em casa, o nosso tempo, o tempo que a gente estaria viajando, a gente pode estar produzindo ou descansando. Então, essa foi uma coisa que, no primeiro momento, você apresentou como um desafio, né? Que a gente achava que não ia dar certo. Se tornou uma coisa vantajosa. Isso para o escritório, né? E no canteiro de obras também a gente teve que ter adaptação, né? Fazendo o manejo adequado das equipes para que fosse respeitado o distanciamento recomendado, né? E também uma fiscalização com relação ao uso dos equipamentos fornecidos de prevenção, né? A máscara, o álcool, a gente colocou ponto de higienização. Então, assim, além dos EPIs que já eram obrigatórios, a gente teve mais esse cuidado com a higiene, né? Que também a gente estava até conversando que para um momento pós-pandemia vai ser até mais fácil, a gente acha, fiscalizar o pessoal com EPI, né? Porque, na verdade, ao invés de acrescentar coisa, a gente vai estar tirando essa questão da máscara e tal, né? Então, talvez eles se conformem mais. Vai ser um pouco mais fácil. E a gente tentou nessa parte aí, durante a pandemia, em não ter redução do quadro. Então, como a Juliana comentou, a gente foi realocando os nossos funcionários, até por toda a questão de financeira, né? Enfim, tudo a gente foi readequando para que não fosse necessário fazer o desligamento de nenhum colaborador, né? E graças a Deus a gente não precisou fazer isso, a gente conseguiu manter todos os nossos funcionários, né? Fazendo toda essa realocação do pessoal. Isso. E aí também a gente vê que essa questão do ambiente virtual, ele também funciona dentro do escritório para resolver essas questões de projeto e etc, né? Quanto para fora, né? Quando a gente tem que realizar a venda ou para a área do marketing, né? A divulgação que traz aquela característica imersiva dentro do projeto, né? Ela ficou bem mais valorizada. Por exemplo, tour virtual ou as imagens 360. Então,
o uso dessas tecnologias, né, ficou ainda mais importante, né? O que era, assim, por exemplo, um plus, né? Que ou a pessoa tem uma imagem 360, que legal e tal, mas era uma coisa bonitinha que ficava lá como uma coisa extra. Hoje é uma coisa que não Essencial. tem como ficar sem, porque tu não tem como, às vezes, mostrar uma maquete ou passar uma explicação para a pessoa ao vivo, né? Então, disponibilizando todo esse material de ambiente virtual, favorece a questão da venda e do conhecimento do projeto, né? Só que o que a gente percebeu também, que apesar de toda essa necessidade de internamente as construtoras, incorporadoras e empresas no geral do ramo da construção civil terem que se adequar, a gente sofreu com outros problemas muito importantes e em grande escala, que foi, por exemplo, a falta dos principais insumos, ferro, alvenaria, madeira. Isso se deu tanto à falta de matéria-prima para poder fabricar esses materiais, quanto também pela redução do número de colaboradores em diversas empresas, ou por surto de Covid, ou por surto de Covid, ou pelo distanciamento. Então, começou a se travar vários empecilhos nessa distribuição dos insumos. E, além de ter essa dificuldade em conseguir os insumos, a gente percebeu que os valores deles começaram a ser inflacionados, por esses motivos que eu acabei de citar. Então, começou a faltar matéria-prima, os produtos, além de não serem fabricados, os que a gente conseguia localizar, conseguia encontrar, eles tinham valores elevados. E com isso a gente precisou começar a se adaptar. Então, não conseguimos o ferro na bitola que a gente precisou adequar os nossos projetos com o que a gente encontrava localmente ou em estoque. Começamos a comprar muito mais também de empresas locais para conseguir suprir essas nossas necessidades. Então, a gente começou também a ampliar as nossas redes de contatos e de fornecedores, porque às vezes a gente conseguia uma bitola de ferro no local e a outra a gente não conseguia. Então, uma compra que antes a gente faria em um fornecedor, hoje a gente faz em 3, 4 fornecedores para conseguir suprir a nossa necessidade e não ter um atraso de cronograma, não ter uma parada de obra, não ter trabalhadores tendo que ser dispensados ou tendo que ficar parado na obra, né? Então, a gente teve toda essa adequação, tanto interna do escritório, quanto na obra pela falta desses insumos, né? Bom, mas também, em contrapartida, né, que nós tivemos essa questão toda da pandemia, inclusive teve também problema com o clima, né, que dificultou escoamento de mercadorias e tudo mais. A gente também teve uma oportunidade, uma coisa muito boa nesse ano, que foi a queda da taxa Selic. Essa queda, ela é muito interessante para principalmente incorporadoras, que a gente também atua como, né? Porque ela facilita empréstimos e financiamentos. Ou seja, a pessoa que quer financiar um imóvel, ela vai ter uma facilidade muito maior de conseguir crédito. E aqui, principalmente em Alegrete, né, também teve a questão da valorização do arroz, que também, como a cidade é baseada na agricultura e na pecuária, acaba sendo vantajoso, porque a pessoa, quando quer investir, ela busca um investimento seguro, né? No caso, seguro e rentável, né? Que é a característica do investimento imobiliário. Que tendencia a não ter desvalorização, né? E sim apenas valorizar. Isso. Bom, só que assim, como a construção civil ela tem um problema, né? Que o investimento ele demora um pouco para voltar se a gente vai usar o sistema tradicional, que é pilar, viga, tudo moldado em loco. Como a gente usa parede de concreto e também elementos pré-fabricados, a gente tem uma vantagem, porque de repente a pessoa está com aquele dinheiro parado ou quer aproveitar esse cenário da taxa Selic,
ela vai preferir ter um investimento que vai ter um retorno mais rápido, que é já que o imóvel vai ficar pronto mais rápido, né? Isso é uma das características também que o pós-pandemia vai nos trazer, né? Que é essa necessidade do retorno mais rápido dos investimentos, né? Porque como tudo está em alta, todos os valores estão aumentando, então esse retorno, essa melhora financeira ela é necessária para todo mundo, né? E o investimento imobiliário é uma garantia de uma boa rentabilidade. Só para, assim, mais ou menos o pessoal entender o que é a taxa Selic, né? A taxa Selic, talvez vocês já saibam, né? É uma referência para o custo de todas as linhas de crédito no Brasil. Quando ela está baixa, como é o caso que está agora, a tendência é que os empréstimos e financiamentos fiquem mais baratos. Ou seja, que bancos e outras instituições financeiras cobrem juros menores nessas operações. Então, por isso que a gente encontrou uma oportunidade nesse cenário. E que esse ano, então, em 2020, foi a menor taxa já vista, né? Foi um recorde. Então, isso realmente também acelerou e melhorou essa busca pelos imóveis. Um ponto muito positivo no nosso setor da construção civil. Isso. Bom, então, linkando com isso, a gente encontra alguns sistemas construtivos que nos dão essa facilidade, essa rapidez no retorno, né, do investimento. Então, nós trabalhamos com um sistema construtivo de paredes de concreto, que é o nosso carro-chefe, vamos dizer assim, da empresa, e esse sistema ele é conhecido como um sistema construtivo racionalizado, que ele oferece vantagens em produção em grande escala, onde não se perde qualidade e se tem condições técnicas e econômicas perfeitamente boa para o mercado brasileiro. Só que ainda esse tipo de sistema construtivo, ele não é, como eu comentei, ele é mais utilizado em produção em grande escala. Nós aqui não utilizamos em grande escala. Mesmo assim, ele ainda se torna vantajoso, né? Então, na nossa região, são poucas empresas que trabalham com esse sistema, mas ele nos dá uma rapidez muito importante na construção. Então, até que a gente colocou só uma imagem de um dos edifícios que a gente está executando. Esse é lá na Praça Nova, que hoje vocês passam lá, a cara não é mais essa, né? Mas essa imagem é uma das concretagens. Então, esse sistema ele é todo moldado em loco, né? Feita a montagem dele, ela é muito, muito rápida, porque aqui vou falar das vantagens, porque ele tem uma alta velocidade de produção. Então, não tem pilar, não tem viga, o sistema construtivo ele é como se fosse todo ele em paredes, como se fosse todo ele em uma viga, né? Então, ele te dá uma alta velocidade de produção, porque nós conseguimos fazer um pavimento, por exemplo, com 6 apartamentos, como é o caso desse que a gente colocou a imagem, a gente consegue fazer em 10 dias, 15 dias, a parte da estrutura, né? Sem contar, claro, toda a parte de revestimento, enfim, toda a parte de acabamento. Mas já está com hidráulico, elétrico. Isso, toda essa parte hidráulica, elétrica, parte de ar-condicionado, de gás, tudo isso a gente já consegue deixar embutido antes da concretagem, né? Nas formas, já fica alocado no local correto. Isso, e aí a gente consegue, então, ter uma maior industrialização do processo. Não é feito todo ele em etapas, a gente consegue otimizar todo o processo. E com isso a gente consegue também um maior controle de qualidade. Então, o concreto que chega para ser executado em loco, né, para ser concretado as paredes, porque é concretado parede e laje tudo ao mesmo tempo, a gente tem um bom controle de qualidade. O concreto ele é testado antes de ser aplicado, né? Se não está nas condições que realmente precisa estar, porque é um concreto autoadensável, a gente não faz a utilização dele. Então, tem toda essa qualidade que ela é muito rigorosa.
para justamente garantir a qualidade do produto, né? Do produto final, que vai ser a edificação. E ele é um sistema racionalizado. Então, a gente consegue ter uma baixa geração de resíduos, né? Uma aceleração na execução e ele se torna mais econômico ainda quando ele é empreendido em alta repetitividade, né? Ou seja, em condomínios, edifícios residenciais. Então, quando consegue fazer essa utilização em grande escala, ele se torna mais econômico ainda. Ele tem uma maior uniformidade, né? Consegue deixar todo ele mais padrão e a execução dele é simultânea. Como eu disse que concreta paredes e laje tudo ao mesmo tempo, então ela é simultânea. A gente acaba fazendo a estrutura e a vedação ao mesmo tempo. Só que além dessas vantagens, a gente encontra assim as desvantagens, né? Ele é um sistema rápido, vai garantir esse retorno que o investidor quer rápido também, porém, ele não te dá uma flexibilidade arquitetônica. Cada forma que vai ser executada para fazer essa concretagem, ela é desenvolvida para um determinado projeto, então a gente não consegue flexibilizar as plantas, né? As paredes, elas não são removíveis, tudo é estrutural, então por isso o projeto ele precisa ser muito bem pensado antes de ser executado, e a gente precisa de uma execução, de uma mão de obra qualificada para fazer a execução, porque senão ele foi rápido, a gente vai conseguir entregar de forma mais rápida, porém tem todo um retrabalho por trás se a gente não conseguir uma equipe qualificada para executar. E a rapidez dele só se dá quando essa execução for bem feita. Senão, a gente vai acabar tendo mais transtorno do que acelerando todo o processo, né? Bom, um outro sistema construtivo que a gente está usando também são os pré-fabricados, né? O pré-fabricado, ele se caracteriza por um elemento que foi produzido fora do canteiro por uma empresa ou construtora qualificada para isso e que vai seguir um controle de qualidade rígido estabelecido pela ABNT, né? Mais especificamente pela ABNT 9062 de 2017. Como vantagem desse sistema, a gente tem a otimização das etapas construtivas, assim como da parede de concreto, né? Além disso, ele permite uma combinação harmônica com outros métodos construtivos. Por exemplo, nessa foto que a gente colocou aqui, é a foto do nosso empreendimento na rua Barão do Cerro Largo. Essa obra, ela vai estar usando um sistema misto, ou seja, a gente vai fazer 3 pavimentos com o sistema construtivo de pré-fabricado, né? Com os pilares, as vigas e as lajes todas feitas na indústria, montadas aqui. E acima desses 3 pavimentos, que são as garagens, vamos começar as torres, que são um sistema tradicional de moldado em loco. A vantagem que a gente viu nisso foi agilizar essa primeira etapa, né? Já que boa parte dela também era em subsolo, né? Então, se nós fizéssemos toda a execução em loco, com certeza iria demorar muito, muito mais, né? Porque fazer toda a sapata, todo o vigamento baldrame, enfim, sair do chão, como a gente diz, ia ser muito mais demorado, né? Isso. E também, como a gente tem uma parte que está aqui mais à esquerda, no sistema tradicional, a gente consegue ir fazendo várias etapas da obra ao mesmo tempo, né? Que também dá mais celeridade a todo o processo. Em consequência disso, também a gente tem uma rapidez no retorno de investimento dos clientes, né? E ainda assim, a gente ainda mantém aquela flexibilidade de layout que a gente não tem na parede de concreto, ou seja, as vedações, elas são independentes da estrutura, então a gente pode mudar a parede, pode mudar os pontos, pode ter isso que muitas vezes o cliente pede também, né? Também esse sistema, ele elimina muito o desperdício de materiais, já que é tudo feito sob medida lá na indústria. Se a gente não tem que pedir ferro, cortar ferro, perder um pedaço, ou forma,
as formas são reutilizadas na indústria também, então a gente elimina esse desperdício. E a garantia muito maior da qualidade, porque as peças elas estão dentro da norma e são testadas previamente antes de serem usadas na edificação. Também temos as desvantagens, né? Por exemplo, a gente tem uma dificuldade maior do processo, de ser um processo gradativo, já que tudo tem que estar tão bem planejado que uma etapa vai tendo sequência com a outra. Então, se a gente tem algum imprevisto, alguma coisa que está fora daquele planejamento, a gente vai ter um problema de ter uma equipe parada, de ter um maquinário pagando hora sem estar sendo usado. Então, tem esse problema. E o custo de fabricação desses elementos, ele é elevado, né? Já que exige uma infraestrutura muito grande, que é uma indústria de produção de pré-fabricados. Porque a gente costuma dizer que tanto na parede de concreto quanto nos pré-fabricados em concreto, como ele te dá uma maior rapidez, ele reduz a tua mão de obra, porém o valor investido inicialmente ele é maior, né? Então esse custo inicial ele acaba se tornando um pouco mais elevado. No final da obra, quando comparar uma com a outra, ela vai acabar sendo muito próxima, ficando um valor muito próximo, mas esse investimento inicial para ter esse retorno mais rápido é que é elevado, né? Isso. E, bom, ele tem na verdade, até nem é uma desvantagem, né? Essa exigência maior de controle na instalação, porque no final das contas vai ser uma vantagem, já que por conta desse controle a edificação vai ter uma qualidade final muito maior, né? Que a gente coloca um pouco como desvantagem, porque tem que estar um pouco mais em cima, porque no momento que monta, como ele é muito rápido para ser montado, a gente tem que estar fiscalizando um pouco mais para garantir que essa montagem vai estar correta, né? Porque cada centímetro, né? Cada centímetro, né? Porque ele é milimetricamente executado, né? Montado. Então, essas diferenças que não podem ocorrer, né? E o que a gente coloca como cenário esperado no pós-pandemia é muito conhecimento, né? Eu acho que, como a gente citou antes, foi um período para todo mundo conseguir se reorganizar, né? Conseguir planejar, conseguir seguir melhor um cronograma, conseguir montar melhor um cronograma, né? E ver a real importância de tudo isso. Hoje a gente não consegue, faltou o material na obra, a gente não consegue sair correndo e comprar isso com tanta facilidade como antes era, né? Então, essa necessidade que foi vista inicialmente como algo que seria ruim, hoje a gente vê como um grande aprendizado durante a pandemia, que com certeza a gente vai seguir nesse pós-pandemia, né? Então, essa organização que é realmente muito necessária e que no dia a dia, como era mais fácil esperar faltar o material ou não dava tanta importância para essas compras antecipadas, enfim, a gente conseguiu perceber que isso foi um ganho, né? Antes a compra antecipada era somente em função do preço, né? Hoje a gente compra antecipada em função da falta do material, né? Desde do básico, como ferro e madeira e cimento, quanto os materiais de acabamento também. Porque se a gente parar na obra e não ter esses insumos que são primordiais, a gente acaba parando toda uma produção, né? Então, o planejamento ele se tornou algo importantíssimo. E além disso, o pós-pandemia também está nos mostrando tudo isso que a gente comentou, da importância de ter imóveis rápidos para serem vendidos, né? Por isso que a gente mostrou um pouquinho desses dois sistemas construtivos que a gente acaba trabalhando e que dão rapidez. E não só aqui, né? Não só para imóvel, digamos, não só para residência, mas que seja em outros lugares, como hospitais, que com toda essa pandemia a gente viu a necessidade de construir de forma rápida. Já que a gente também não sabe qual vai ser o cenário de amanhã, né? Por exemplo, agora a Selic está vantajosa, né?
mas daqui a 6 meses a gente não sabe como vai estar. Então a gente tem que ter essa vantagem para oferecer para o cliente para a gente poder fazer entrar todo o recurso, né? Aproveitando um momento que está favorável. Daqui a pouco a gente não sabe como vai estar. Então, por isso a gente enfatizou essa questão da agilidade no retorno, na execução da obra, né? E a gente vê, então, como a engenharia civil em algo muito importante nesse pós-pandemia e que, até porque não foi um dos setores que realmente não parou. exatamente. E por ele não parar, em grande parte, ele sustenta a economia, uma parte da economia, né? Agora, no momento, a gente está até contratando mais gente. Exatamente. Então, é uma coisa que faz girar, sabe? Não é uma coisa, não é um setor dispensável da nossa economia. É uma coisa muito importante para a gente poder manter essa estabilidade que a gente está vendo agora. Acho que é isso daí, né? Bom, aí, assim, eu acho que só, talvez para finalizar, com relação mais, assim, à questão dos projetos, né? Que, na verdade, a gente pensa mais, assim, nos ambientes, como a gente está fazendo um projeto para casa, a gente está sempre pensando também que a pessoa pode querer trabalhar em casa ou ter o seu negócio em casa. Então, a forma da gente ver a relação das pessoas com o espaço mudou um pouco, né? Levando em consideração que nem sempre ela vai ter um escritório separado da sua casa. Então, essa questão do home office que já era uma coisa que estava crescendo, com a pandemia foi potencializado. Então, isso daí também é uma coisa que se refletiu no mercado, né? A gente oferecer esse tipo de ambiente que tenha essa capacidade também de unir funções, né? Tanto de moradia quanto de trabalho. E também, assim, não só falando da parte da construção de edifícios, né? Mas da construção da cidade, como que as pessoas se movem dentro da cidade, como que elas trabalham, como é a relação delas com os seus espaços públicos. Então, todas essas coisas, assim, agora a gente não tem uma resposta de como que tem que ser, mas toda essa questão da pandemia foi um elemento que fez a gente repensar isso. E é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar daqui a um ano, né? Porque, bom, a gente está tendo essa pandemia agora, mas quem sabe pode ter outra, né? E a duração dela, como está tendo esses altos e baixos, a gente também não sabe até quando que vai ir, né? Então, é necessário manter toda essa análise, né? Não parar de repensar porque deu uma baixa na pandemia, né? Mas continuar repensando e levar isso como aprendizado, né? Isso. Acho que é isso daí, pessoal. A gente fica à disposição aí se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser fazer algum comentário, estamos à disposição. O pessoal, bem esclarecedora, maravilhosa a palestra. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever aí ou falar aí a sua dúvida, ou se quiser fazer algum comentário. Luana. Bom, meninas, Daniela e Juliana, parabéns pela explanação de vocês aí. Bem interessante, a gente conhece um pouco o trabalho já da empresa, né? É um sistema construtivo bastante diferenciado, principalmente na região, né? Na região de Alegrete, na região da fronteira. Mas eu gostaria de perguntar para vocês
como que foi, assim, ó, eu imagino que vocês devam ter tido bastante dificuldade em mão de obra, tendo em vista que é um sistema bastante construtivo diferenciado, não é aquele convencional, estrutura, alvenaria, né? Aquele que todo trabalhador da construção civil sabe lidar. Desde o projeto, a execução do elétrico, do hidrossanitário também é diferenciado, né? Então, eu gostaria de saber como vocês treinaram trabalhadores da região mesmo, vocês tiveram que trazer gente de fora para fazer essa capacitação, ou como que foi a aceitabilidade desses trabalhadores para enfrentar, assim, porque foi um desafio também, no caso, aprender, né, uma nova técnica, um novo método de construção. Então, primeiramente, eu gostaria de que vocês me falassem sobre isso. Bom, a gente, na primeira edificação que foi construída, com paredes de concreto pela empresa, nós tínhamos uma mão de obra externa, né? Não era daqui da cidade, era de fora. Era mão de obra terceirizada e já era treinada para isso. Só que no segundo empreendimento, a gente viu a necessidade de ter pessoal nosso, né? Pessoal da cidade, até para valorizar o pessoal daqui, e a gente acabou treinando essas pessoas para isso, esses colaboradores. Então, teve uma empresa que veio, que nos auxiliou, e apesar de ser um pouco mais demorada a execução, ela acabou sendo mais cuidadosa, exatamente. Porque não tem aquela pressão do terceirizado, né? Então, que querem acabar logo, porque como eles vêm de outra cidade, de onde que eles vieram, o pessoal? No terceiro empreendimento, o pessoal veio de Minas Gerais. Então, eles ficam com saudade de casa, não conhecem, querem voltar, aí querem acabar logo, e depois eles vão embora, não vai estar aqui mais para levar bronca, né? Então, e aí, no terceiro, quando a gente pegou esse pessoal de Minas, por exemplo, para fazer a execução, para ser algo mais rápido e com pessoas que estavam bem treinadas, a gente acabou tendo algumas dificuldades em relação de retrabalho. Né? Teve algum retrabalho, né? Não tanto, mas teve algumas coisas. E aí a gente está repensando de novo essa mão de obra terceirizada. O que a gente fez com a nossa mão de obra, eles fizeram com tanto cuidado que quase não teve retrabalho, né? Então, a nossa ideia é tentar sempre manter, porque hoje a gente tem funcionário que está desde o início na empresa, então que já passaram por essas execuções e já tem um bom conhecimento nesse sistema, né? Então, hoje a nossa ideia é tentar manter o máximo de funcionários próprios e não terceirizados na execução. Tanto que, por exemplo, como a parte hidráulica, né? O sistema, ele usa o PEX. Então, essa parte é só a parte de esgoto que é com tubulação de PVC, né? O PEX, hoje, a gente tem 2 funcionários nossos que estão, cada dia, eles estão aprendendo alguma coisa nova também, né? Então, eles mesmos estão tendo interesse em buscar por esse conhecimento, porque é algo diferente e que está sendo muito bem aplicado por eles, né? Mas até acho que a dificuldade maior foi achar ferreiro, né? Também. Mas, assim, nem tanto pela questão da forma, né? Porque a forma de dar o treinamento lá, eles aprendem. Mas aquele conhecimento que a gente já espera que eles tenham, né? De dobrar a ferragem, ou até... De seguir bem o projeto, já que não tem pilar, não tem viga, é só a malha e os reforços, né? Então, esse cuidado que às vezes a gente não teve inicialmente, né? Até o pessoal pegar a prática, que tem que ser uma coisa rápida. Vir alguém já pronto para isso. Aí a gente tem que treinar e tudo mais, porque aí nós temos que ter um controle mais na obra mesmo do que eles estão fazendo. Porque para contratar gente pronta, não achamos mesmo. Beleza, Gurias. Bom, enquanto ninguém faz outra pergunta, eu vou seguir nas perguntas. Outra questão, nessa questão da pandemia, a gente ouve falar, vê na TV, eu também tive alguma experiência que fui comprar algum material aí de construção civil, até eu quis instalar um sistema de aquecimento para a piscina,
E aí a empresa me falou que eles têm mais de 20 pedidos e que eles não têm um insumo, eles não têm um produto. E um dos principais materiais que estava em falta é tubulação de PVC. Diz que a própria Tigre, né, que digamos é consagrada, né, com seu material de qualidade, etc, etc, que estão com um problema seríssimo nesse fornecimento. Só ele não me especificou qual matéria-prima, né, que vai lá no tubo e que está em falta. Aí alguns comentam que tem muita matéria-prima que vem da China, que aí é material que vem da China. Também o que eu estou ouvindo falar, como eu estou vivendo no meio rural todo esse ano, tem muita coisa que está aumentando de valor. Por exemplo, o rolo de arame, em abril custava 375, as lojas estão querendo vender a quase 800, é um verdadeiro absurdo, entende? Então, assim, toda a questão do ferro, tudo que envolve esses minérios teve um aumento muito grande mesmo. Pois é, mas estava havendo uma exploração no mercado ou realmente está faltando a matéria-prima? Olha, o que os fornecedores estavam falando é que muita coisa em relação às secas dos rios, né, das mineradoras do Brasil, eles não conseguem nem receber as matérias que eles precisam, porque a maioria é por meio de rio, né, fluvial, balsa e tal. Então, eles não conseguem receber e a produção que eles têm, eles não conseguem escoar. Então, por isso que não tem a mercadoria e, consequentemente, sobe. O que a gente mais percebeu foi isso. A gente ainda não conseguiu ver. Claro, tem algumas coisas que até é uma exploração, né? Mas a grande maioria realmente é a falta, porque não se consegue, né? Muitos materiais a gente não consegue. Por isso, até adequação de projeto e de eu vi vocês formulação, enfim. Isso é bem preocupante, né? É uma questão, não sei se todo mundo já deve ter visto nas redes sociais ou na televisão, óbvio que todo mundo já escutou isso, né? Que pode faltar cerveja para o Natal. Estão sabendo, né? Qual é o problema? Já tem uma indústria, se não me engano, a Aurora, que não está podendo mais engarrafar o suco de uva, porque não tem embalagem. A cerveja, o problema é a embalagem, que aí é o alumínio. Então, eu tenho um amigo que é dono no supermercado e ele disse que, não, cerveja mesmo não vai faltar, só que pode não ter a marca XYZ, aquelas que tu prefere, que não sei o quê, entendeu? Então, mas que já está ficando difícil. Algumas marcas específicas, como a Heineken, bastante já não consegue. Por isso que a gente também, além de tentar comprar os materiais com mais antecedência, antes a gente não trabalhava muito com estoque, né? A gente tinha um estoque reduzido. Hoje já não, hoje é uma necessidade ter um estoque. Então, prego é uma coisa que hoje é um bicho de 7 cabeças, né? Para te conseguir achar em determinadas bitolas. Então, a gente começou a ter muito mais estoque para conseguir dar esse andamento nas obras, né? Então, tem um fornecedor que a gente conseguiu, então vamos pegar para mais, né? Até a forma que a gente compra também, esses dias a gente comprou o revestimento, né, Dani? A gente não foi olhar no catálogo, na internet, qual revestimento que a gente queria. A gente chegou lá na Quero Quero e falou assim, o que tem em tantos metros para agora? E daí a gente escolheu ali. Disponibilidade, né? O Leonardo fez uma perguntinha aqui no chat. Esse aumento do preço de insumos já está refletindo no valor dos imóveis? Por enquanto, ainda não. A longo prazo, com certeza vai. Acho que agora na virada do ano vai ter esses reajustes, né? Ainda a gente está conseguindo fazer uma pergunta e comentar sobre isso. Desculpa interromper, mas é que vou me perder na pergunta. Claro. Estava vendo a questão também dos insumos, além dos problemas internos que algumas indústrias tiveram que ter por realocação de funcionários, diminuição da quantidade de produção. O dólar também está influenciando bastante nisso, né? Com certeza. Muita coisa, inclusive nessa parte dos minérios, aí é tudo regulamentado com preço em dólar, porque tem muita exportação. Sim. E o mercado interno sofre com isso.
E porque uma empresa não vai vender aqui dentro mais barato do que ela pode vender para outro país, né? Então a gente paga o pato e aí fica tudo caro. O dólar alto do jeito que está, tudo influencia. E eu ia questionar justamente isso. Como eu estou vendo que muita coisa, não por porque eu estou meio fora da engenharia, mas no rural eu vejo, como a professora falou, do preço do arame, entre outras tantas coisas, tudo subindo. Eu ia comentar, como vocês disseram que estão fazendo estoque e tudo mais, a princípio, imagino que a venda massiva de vocês é em planta, né? É imóvel em planta. Então, aquele cálculo do preço do imóvel em planta talvez tenha sido feito no anterior à pandemia, né? Isso. E agora, durante a execução, o custo é outro. A reflexão vai vir porque, por exemplo, se ainda tem imóveis à venda, um reajuste desses que ainda estão para ser vendidos, ou nos próximos empreendimentos é que vai ter a compensação, porque daí vai ter que ser feito o orçamento em cima do preço atual, que está inflacionado. Isso, não vai ser só nos próximos empreendimentos. Com certeza, esses que a gente está executando, eles vão ser reajustados cada pouco tempo, né? Hoje ainda a gente está conseguindo manter os valores, mas isso não vai ser a longo prazo, porque como a gente acaba comprando, como eu comentei, de deixar material em estoque, a gente tenta buscar também por esse valor um pouco melhorado, por estar comprando uma quantidade maior do que a gente consegue o insumo, né? Mas, com certeza, esses reajustes, eles vão ter que acontecer de forma... vai ser super necessário, né? A gente não consegue manter com esse aumento que a gente não sabe nem até onde vai. Uma das coisas que eu ia comentar também, que eu acredito que para esse ano e talvez mais o ano que vem, não sei por quanto tempo vai se prolongar, a Selic baixa, ela não gera só para financiamento um valor baixo, mas ela gera para quem tinha recurso aplicado, está perdendo dinheiro, porque o rendimento de tudo, qualquer tipo de aplicação hoje não rende nada. O pessoal está resolvendo tirar da aplicação para comprar imóvel. Exatamente. Eu acho que isso ainda vai se refletir como uma oportunidade. Talvez ainda esse ano e pegue mais o ano que vem ainda, porque eu não vejo muita, quando eu olho as notícias da economia, não vejo muita perspectiva para o dólar baixar tão cedo e tão pouco para a taxa eles mexerem com isso, porque senão não tem como competir com o dólar com uma taxa mais elevada. Sim, e aí eu acho que isso ainda vai prolongar quem tem dinheiro aplicar em imóveis, e se a parte rural, que é o eixo da nossa região aqui, continuar como ela vem vindo, que é dando valorização no arroz, na soja, que ela vem valorizando, o pessoal que consegue vislumbrar o lucro nisso, ele não vai pôr no banco, ele vai colocar num imóvel, muito provavelmente. Eu acho que isso é oportunidades que talvez se mantenha por mais um tempinho, até a regularização da situação. Na nossa região, a gente tem esse déficit, né, de oferta de imóveis com as características, de retorno rápido, que tem a qualidade, né, que tem a condição. Então, realmente é um ponto bem favorável mesmo. Gurias, a Gabriela Rigg faz umas perguntinhas aqui no chat. Em relação aos projetos dos edifícios, como são pensados? São mais edifícios familiares? Considerando que Alegrete é uma cidade universitária que vem crescendo ao longo dos anos, há planejamentos voltados para essa área universitária? Bom, aqui no nosso escritório são edifícios familiares, multifamiliares predominantemente. Eles são pensados analisando o que procuram na cidade, né? E o que tem disponível e o que a gente pode oferecer de diferente. Muita coisa é adquirida também por investidores, né? Então, a gente já pensa nesse ponto, que quem vai estar comprando é o investidor, que depois vai alugar ou vai fazer outra coisa.
Então, a gente pensa dessa forma, assim, além, lógico, né, das questões de qualidade, de ser um bom lugar para morar. Então, a gente pensa muito, assim, em quem está adquirindo mesmo. E também a gente tenta abranger vários públicos, né? Como, por exemplo, ela comentou da questão universitária. A gente tenta fazer edifícios que compõem 1, 2, 3 dormitórios, que facilita todos esses públicos, né? Sejam universitários, família, quer morar sozinho, tem 2, 3 filhos. Então, a gente tenta abranger todos os públicos, né? Nos empreendimentos. E oferecer sempre algum diferencial, né? Alguma qualidade de vida. Isso, então a gente sempre pensa no edifício, se vai ter uma área verde, se vai ter um local de recreação, se vai ter uma vista, se vai ter um local para fazer festa, como é que vai ser a circulação, se vai. Tudo isso a gente pensa, né? Uma coisa que a gente tá colocando em prática nos nossos empreendimentos é a questão que a Juliana comentou da vista, né? Que a gente diz que todo mundo tem que ter o direito de ter a vista de uma cobertura, né? Então, isso não tem que ser privilégio de poucos. Então, a gente Busca ter uma sacada sempre. ter um terraço na parte superior terraço, do edifício, com um festeiro, com uma área para te tomar um chimarrão no final de tarde, fazer um churrasquinho, e ter toda essa vista da cidade, né? E como falou, sim, a questão da área universitária, até não sei se está acompanhando as discussões do plano diretor, né? Então, o plano diretor está propondo realmente um crescimento para. Bom, eu não sei se ele vem propondo, né? Ele está analisando que a cidade vai crescer muito para essa área da ponte, que é o Unipamp e tal. Então, esse planejamento, eu não sei se estava se referindo ao urbanismo, né? Ele já pensa nessa área, assim. E aí, com relação aos empreendimentos, aí, dependendo da análise do mercado, é que vai definir que tipo de prédio a gente vai construir, né? Por exemplo, o Palermo, que é o que a gente está finalizando lá depois da ponte, ele é de 2 quartos, mas a maioria é família, né? Exatamente. É família, não tem muito universitário. É família. Então, assim, não necessariamente só porque ele é lá do outro lado da ponte que não vai ter que não vai ter assim esse público mais familiar, né? Não sei se a resposta que era isso, né? É isso aí, obrigada. Respondeu a Gabriela, acredito. Adriana, tem Oi. uma pergunta ali, ó. Vocês lidam direto com a indústria? Algum prazo de normalização desse setor? Da produção de insumos, Não, até assim, para todas as indústrias, isso tá eles ainda estão entrando no ritmo de voltar à produção, e não normalizar ela, né? Em tentar melhorar essa produção. A partir de janeiro, fevereiro. Os prazos são a partir de janeiro e fevereiro para tentar normalizar, mas não é garantia de nada. Não. Até porque nem eles sabem, né, que vai acontecer. Então, prazo assim não tem, é só expectativa de produção para janeiro, fevereiro. E olha lá, né? a construção civil não pode parar de forma alguma. Exatamente. Para vocês, por ser da área, não estou trabalhando atualmente nisso, mas é muito. Quando começou a pandemia, eu pensava muito, eu digo, meu Deus, imagina se a construção civil para. Porque é o ramo praticamente que mais emprega, né, gente? Exatamente. E principalmente, assim, trabalhadores digamos, de renda mais baixa, né? Então, é mais impactante ainda, né? Só que é todo um ciclo, né, gente? Se a construção civil para, a indústria, é uma série Isso nos assustou bastante no início, né? De ter esse medo de parar, porque, justamente como a prof comentou, tem quantas pessoas que dependem disso, né? Que dependem desse ramo. Que tem família, que
que se dedica ali, que realmente não pode perder essa oportunidade, né? E a gente conseguiu manter o pessoal, e como a Juliana comentou antes, como está tendo essa busca muito grande pelos imóveis, a gente está cada vez contratando mais funcionários, né? É que junto com a pandemia, pelo menos aqui na nossa região, né? Claro que a pandemia está tendo um estrago terrível, mas, por outro lado, falando na parte rural, que nem o Rodolfo está envolvido também, houve uma supervalorização aí do arroz, da soja, do gado também. Então, só que agora não podemos ter estiagem, né? Para tudo colaborar. E a região é movida por isso, toda a fronteira oeste aqui, principalmente, é movida pela agricultura e pecuária. Então, esse setor sofreu uma valorização neste período aí, que isso aí pode ser muito bom, né? Professora, em relação... não é nem uma supervalorização, que eu digo que ele recuperou... Isso, recuperou o que estava há já quase 10 anos de desvalorização. Por isso que eu acho que se perpetuar por mais um tempo e se manter, não nem continuar valorizando, mas se manter, talvez ainda melhore mais o mercado de imóveis, porque muito dos produtores, e a maioria, que estavam em condições complicadas ali, né, com quase tudo dependendo de banco, com a valorização agora eles começam a se recuperar financeiramente, e aí talvez retornem a ter investimentos imobiliários. Exatamente. E o pessoal que não podia investir agora talvez consiga. Eu espero que se perpetue por mais um tempo, se mantenha os preços de forma que o pessoal consiga ter lucro. Exatamente. Porque a poupança desses investimentos aí não é nada atrativo. Não, nada. Não sei se está 0,1%, 0,2%, é uma loucura, assim. Então, isso é bom que não esteja alto o valor da poupança. Uma aplicação que rende mais que poupança é 1,9 ao ano. É fantástico, pelo amor de Deus. Então, queira ou não, a região aí, né, a gente pode ter um solavanco bom aí com toda essa situação, né? A ideia é que realmente seja bem promissor esse pós-pandemia para a construção civil, né? Pela busca desses imóveis. O Leonardo Cera faz uma outra perguntinha aqui, um pouco longa. Eu vou ler aqui, pode ser? Pode. As estimativas do IBGE dizem que Alegrete teve uma redução populacional de quase 10 mil pessoas nos últimos 20 anos. Mas, mesmo assim, a construção civil vem com destaque na cidade. Há alguma inconformidade entre os dados do IBGE e a realidade? Como a empresa estuda a implantação de novos empreendimentos, sabendo que há um déficit de imóveis, mas os números indicam redução da população? Nossa, 10 mil habitantes. Não Mas a tinha. flutuante aí não está contabilizada. Isso que eu ia comentar, a questão de estudantes, que aumentou consideravelmente, né? Eu não sei se ela não deve estar contando nesses dados aí, né? E também a questão do tipo de imóvel, né? Porque a gente tem quantos imóveis em situação de risco de enchente, ou ilegal, não sei se fala ilegais, mas que não estão dentro dos padrões e tal, né? São regularizados. Não, isso. E a gente tem muitos professores, estudantes, militares, então esse giro na cidade de população, ela acaba procurando também esses imóveis, né? Então, até a questão dos investidores, né? Que muita gente compra para alugar. Então, o aluguel o que reflete isso, né? Uma pessoa que está aqui durante o período letivo e nas férias não está, ou depois vai embora e entra outra pessoa. Tem essa rotatividade, né? Também. Então, teria que ser verificado também a renda per capita. Aumentou? Com certeza. Que melhorou, porque eu não vou dizer que a universidade seja responsável por toda a melhoria da renda per capita da cidade, mas quem é do Alegrete diz,
Com certeza. E o que mudou Alegrete para melhor, o que movimentou a economia com a vinda da Unipam. Da universidade. Não só a economia, mas a cultura também, né? Pois é, eu não sou do Alegrete, então eu não sei como era antes, né? Mas o pessoal me comenta sempre. Antes, eu nasci aqui e depois eu viajei bastante e voltei tem uns 4 anos. Antes e depois da universidade são cidades completamente diferentes, né? Então, até porque a internet também, na época que eu saí, não era tão presente assim na vida das pessoas. As pessoas não sabiam o que era um camarão, por exemplo. Não sabiam o que era pizza feita a massa na hora, sabe? Então era coisa assim que a pessoa passava com um cabelo diferente na rua, já era um espanto, assim, sabe? Era o do pessoal sair na rua para olhar o que estava acontecendo, e aquele cabelo diferente. E hoje, assim, a cidade culturalmente mudou, assim, em questão de aceitar quem veio de Minas tem fala diferente, tem uma aparência diferente, tem um sotaque diferente, tem ideias diferentes. Então, isso aí eu acho que enriqueceu a cidade. E as pessoas também buscam por essas melhorias, né? Justamente por essa mudança de cultura, as pessoas buscam por empreendimentos mais qualificados, Investem, né? Que compõem toda essa qualidade de vida, que é o que a gente busca. Então, a população também está buscando por esses... que traga novidades. Isso. E aí a questão também econômica, com certeza, sim, foi uma vantagem para todo o comércio, né? Tanto para esse setor imobiliário, que precisa de imóveis para alugar e comprar e tudo mais, quanto para todos os restaurantes que melhoraram, lojas, então, bares, né? Principalmente. Tudo, né, gente? Então, realmente, assim, eu acho que colocar uma universidade numa cidade é um pontapé muito grande para o crescimento econômico, cultural. Eu acho que até quem não, que nem a prof também não é delegada, que eu também não sou, mas eu vejo a diferença da cidade, que eu estou morando aqui há 9 anos, quando eu comecei na faculdade, que ela estava no seu início, né? Todas Sim. essas melhorias. E o quanto a cidade cresceu e o quanto ela continua crescendo e buscando por essas melhorias. Então, acho que é uma busca contínua e que está tendo uma aceleração nos últimos tempos, né? E a questão da evasão da população, ela, na verdade, ela sempre teve, né? Só que talvez, eu não sei como eram os dados anteriores da universidade, mas antes tinha esse problema, né, de cria seus filhos, vão fazer faculdade e nunca mais voltam. E aí fica a família aqui, os pais, né? Ele colocou o PIB aqui, ó, 2013, 13.700, 2017, 25.000, 2010. Praticamente 2010, isso, em 7 anos. então é bem expressivo, né? A procura por imóveis também pode ser em função obviamente que todo mundo quer morar melhor, né? Mas para isso precisa ter E também melhor. imóveis que ofereçam a possibilidade de financiar pela Caixa, que tenham a condição de compra do imóvel. É isso aí, meninas. Mas alguém tem alguma pergunta, pessoal, para a gente já ir encerrando? Bom, pessoal, então, enquanto ninguém vai perguntando aí, vamos esperar, eu vou aproveitar, vou pedir uns minutinhos para vocês, né, Adriana, para falar um pouquinho e convidar o pessoal que ainda não é associado para conhecer a Sociedade de Engenharia. Mas o que a Sociedade de Engenharia, né, Adriana, traz de benefício para os seus associados? Atualização profissional, ciclo de palestras, inclusive nós fechamos agora 8 convênios para os associados, VidaCard, Internet, Microgrid, fisioterapeuta Jaqueline Beck, Estácio de Sá, Endime, Centro de Formação. Então, assim, todo aquele profissional que for associado
todo aquele engenheiro que for associado na CEA, ele vai ter uma série de descontos diferenciados nessas instituições, tá, pessoal? E também, assim, esse ano, quem quiser se associar, ele não tem anuidade, tá? E talvez para o ano que vem a gente ainda está estudando um valorzinho meio que simbólico, tá, pessoal? Quer complementar alguma coisa, Adriana? Luana, não, é isso aí mesmo, né? Para a gente ter interesse, então, né? O que a entidade vai te oferecer, né? Então, a gente, o que mais precisa é uma capacitação, é uma explanação de alguma ideia, de alguma tecnologia, principalmente quem vive no interior. Porque quando você vive lá na capital, é muito fácil a gente ter capacitação, tá sempre por dentro de novo que surgiu. Mas quando a gente está no interior, isso dificulta bastante. E eu acho, dos ganhos que a gente teve com a pandemia, a gente não perdeu só também. Foi quebrar essa cultura que tudo tinha que ser presencial. Então, eu estava lendo ontem que a pandemia nos propiciou ficar mais distante dos próximos e mais próximo dos distantes, né? Então, agora, alguns dias à frente, aí em dezembro, a gente vai ter uma palestra lá com um professor bem renomado, lá de São Paulo, entende? Então, cada um na sua casinha, sentado ali na cadeira, podendo, né, desfrutar de um evento, de uma palestra, de um conhecimento, de uma troca de ideia. Então, é isso aí. Sejam bem-vindas, não sei se a Daniela e a Juliana já são sócias, né? Mas vamos assinar a fichinha de associada. Vou mandar por e-mail Ainda depois. eu acho que nos manda aí, ainda não somos, mas com certeza tem bastante interesse. Vamos providenciar. Já estou te mandando aqui pelo WhatsApp. Então tá bom. Mas foi ótimo a palestra de vocês aí, excelente. Matar a saudade aí da Dani, né? Né? Muito orgulho da nossa egressa da Unipampa, agora uma engenheira aí, renomada na cidade. Orgulhosa. Coisa boa ver. Formatura, né? Eu estava lembrando hoje da formatura, a entrada tua e do Mário, e não me lembro mais de quem. A Paula. A Paula, isto. Não, o tempo passa muito rápido. Muito rápido, né? Nossa Senhora. Mas é muito gratificante ver, né, os nossos egressos aí trabalhando, se destacando. Isso é muito gratificante. O Leonardo aqui está parabenizando também o Leonardo Cera, que é o presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos aqui de Alegrete. Ele está parabenizando. Parabéns, Daniela e Juliana, pela abordagem da palestra e a RIT pelo sistema inovador de construção na região e pelas obras junto às áreas de lazer da cidade. É muito importante, e a gente adora, né? Eu tô bem curiosa, quero levar as minhas filhas na pracinha lá para elas. A gente já passou. Eu estava falando até para Dani que esse projeto da pracinha foi a coisa mais legal que eu fiz na minha vida. Agora, com a pandemia, a gente não pode, mas assim que passar, parabéns, muito lindo. Obrigada. A gente gosta bastante, assim, de participar dessa parte da comunidade, né? Porque eu acho que a gente fica muito, muito grato em ver como as pessoas gostaram, né? Como teve essa aceitação e o pessoal com certeza vai fazer muito bom uso, né, desses locais aí que a gente tentou fazer melhorando o espaço que já tinha, né? A gente fez de todo o coração. Que bom, parabéns. A gente que agradece aí a oportunidade. Muito bom para vocês aí. Esperamos que tenha sido proveitosa essa nossa conversa. E ficamos à disposição sempre que quiserem nos chamar aí para um bate-papo, a gente está sempre disponível. Tanto nós quanto a empresa está sempre de portas abertas aí, porque a gente puder auxiliar e colaborar, a gente está sempre disposto. Tanto para a universidade quanto para a sociedade de engenharia e arquitetura.
Eu agradeço em nome da CEA, agora a Luana vai agradecer também. E parabéns, meninas. Parabéns. Então tá, muito obrigada. Obrigada, então. Boa noite para todos. Boa noite. Muito obrigado, pessoal, e boa noite, palestrantes. Muito obrigada. Então tá, boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada pela atenção aí de todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.